Esse módulo é referente a derivadas e nessa segunda etapa, aula 1, nós vamos estudar as regras de derivação. Então aqui nós vamos aprender algumas das regras de derivação. Eu sugiro que vocês olhem no material para que vocês possam estar verificando todas as regras de derivação. Vamos iniciar então com a derivada de uma constante. Se C é uma constante e f de x é igual a C para todo x, então a derivada desta função é zero. Para mostrarmos isso, temos uma prova utilizando a definição de derivada. Desta forma, utilizando essa definição, nós temos que f de x mais ΔX para uma função constante é a própria constante, e a função f de x, que é a constante. Substituindo na definição, a gente encontra um limite igual a zero, logo, f' de x é igual a zero. Assim, podemos dizer, então, que a derivada de uma constante é zero. Exemplos. Então, nós temos uma função f de x igual a menos 3 e uma outra função f de x igual a 2 raiz quadrada de 2. Ambas essas funções são constantes, pois não apresentam nenhuma variável acompanhando elas. Desta forma, a sua derivada será zero. Então, a derivada de menos 3 é zero e a derivada de 2 raiz de 2 é zero. Uma outra regra, e esta é de suma importância, é a derivada da potência. Se n é um número inteiro positivo e f de x é igual a x elevado a n, então, também utilizando a definição de derivada, nós temos que a derivada desse tipo de função é dada por n vezes x elevado a n menos 1. Desta forma, para encontrarmos a derivada de uma função onde o x está elevado a um determinado expoente, nós vamos utilizar esta regra. Temos alguns exemplos aqui. F de x igual a x, f de x igual a x ao quadrado, f de x igual a x ao cubo e f de x igual a x na quarta. Vamos derivar essas funções e verificar. Então, a derivada de f de x igual a x é 1. Por quê? Então, nós temos lá, o expoente do x é 1. Então, o 1 vai acompanhar o x. Aí, nós vamos ter 1 menos 1, 0. X elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Logo, a derivada de f de x vai ser 1. A derivada de f de x igual a x será 1. O próximo exemplo, nós temos x ao quadrado. Então, da mesma forma, esse expoente 2 vai descer, vai ficar acompanhando o x, e vamos subtrair 1 do expoente. Então, 2 menos 1, 1. Logo, a derivada de x ao quadrado, 2x. Um outro exemplo, x ao cubo. Então, a derivada do x ao cubo também, seguindo a mesma ideia desta regra, nós vamos ter o 3 vai descer, vai acompanhar o x, e vamos subtrair 1 do expoente. 3 menos 1, 2. Então, a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. E, finalmente, x na quarta. A derivada de x na quarta, 4x ao cubo, utilizando a mesma regra. Notem que os expoentes aqui vão diminuindo em relação à função original. Um outro exemplo é quando nós temos um expoente negativo. De que forma nós vamos fazer para encontrar a derivada? Então, utilizando a mesma regra da potência. Vamos pegar esse expoente, ele vai passar então a acompanhar o x, menos 6 vezes x elevado. Nós vamos subtrair 1 do expoente. Nesse caso, muito cuidado, porque o 6 é negativo. Então, ao subtrair, nós vamos ficar com menos 6 com menos 1. Então, teremos um expoente de menos 7. Logo, a derivada desta função é menos 6 vezes x elevado a menos 7. Para não deixar
deixar esse expoente negativo, nós podemos também reescrever como sendo menos 6 sobre x elevado a 7 positivo. Então, o expoente fica no denominador positivo. Um outro exemplo é quando nós temos a função f de x igual a raiz quadrada de x. Do jeito que está escrito aqui, nós não conseguimos encontrar a derivada, mas se nós reescrevermos essa função racional em forma de potência, nós vamos ficar então com x elevado a 1/2, já que o índice dessa raiz é 2. Desta forma, escrevendo em forma de potência, para encontrar essa derivada, eu uso a regra da potência. Então, da mesma forma, eu tenho o expoente meio, esse meio vai passar a acompanhar o x e vamos subtrair 1 do expoente meio. Logo, nós vamos ter meio vezes x elevado a meio menos 1 menos meio. Para não ficarmos com esse sinal negativo, nós vamos passar então o x elevado a menos meio para o denominador. Desta forma, ficamos com 1 sobre 2 vezes x elevado a meio positivo e ainda voltando a reescrever na forma de raiz, esse expoente meio fica então raiz quadrada de x. Logo, a derivada da função f de x igual a raiz quadrada de x vai ser igual a 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x. Uma outra propriedade é a derivada da soma. Então, sejam f e g duas funções e h uma função definida por h de x é igual a f de x mais g de x. Se a derivada de f e a derivada de g existem, então a derivada de h também vai existir. Temos aqui um exemplo em que eu tenho uma função dada por x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x sobre 3 mais 7. Vamos encontrar a derivada da função. Então, para encontrarmos essa derivada, nós vamos derivar cada um desses termos. A derivada de x ao cubo, usando a regra da potência, 3x ao quadrado, mais a derivada de 2x quadrado, a derivada de x quadrado, 2x, e depois vamos multiplicar por 2. A derivada de 1/3 de x, sobra apenas 1/3. E a derivada de 7, 7 é uma constante. A derivada de uma constante, 0. Logo, nós chegamos que a derivada desta função é dada por 3x ao quadrado mais 2 vezes 2, 4x, mais 1/3. Outra propriedade importante é a derivada do produto. Então, sejam f e g duas funções e h uma função definida por h de x é igual a f de x vezes g de x. Se a derivada de f e a derivada de g existem, então a derivada de h também vai existir. Uma atenção com essa propriedade, pois a derivada do produto entre duas funções, ela exige uma regra. Então, para encontrarmos esse produto, nós vamos fazer a derivada de f vezes g mais f vezes a derivada de g. Uma outra forma muito utilizada para encontrarmos essa derivada do produto é chamarmos ou trocarmos f de x por u e g de x por v. Assim, nós podemos escrever u vezes v, que seria f de x vezes g de x, vai ser igual u' vezes v mais u vezes v'. Então, nós temos um exemplo de como aplicarmos a regra do produto. Veja, nós temos a função f de x igual a x elevado a 5. Para encontrarmos a derivada dessa função, bastaríamos utilizar a regra da potência. Porém, aqui, nós vamos mostrar uma outra forma de escrever x na quinta e utilizarmos a regra do produto. X na quinta pode ser escrito como x ao quadrado vezes x ao cubo. Desta forma, eu tenho o produto entre duas funções. Assim, nós podemos escrever, então,
U como sendo x ao quadrado e V como sendo x ao cubo. Aplicando a regra do produto, nós vamos ter, então, unindo a derivada de U, a derivada de x ao quadrado, nós vamos ter 2x, vezes V, V é x ao cubo, mais U, x ao quadrado, vezes a derivada de V. A derivada de V, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Desta forma, fazendo as multiplicações, nós vamos ficar com 2x vezes x ao cubo, 2x na quarta, mais x ao quadrado vezes 3x ao quadrado, 3x na quarta. Como nós temos os termos semelhantes, podemos somar os numeradores. Então, 2 mais 3, 5x na quarta. Então, a derivada de f de x igual a x elevado a 5 é 5x na quarta. É uma aplicação desta regra do produto. Um outro exemplo, nós temos uma função f de x igual a raiz quadrada de x vezes g de x, aonde g de x igual a 4 é 2 e a derivada de g em x igual a 4 vale 3. O exercício pergunta para encontrarmos a derivada dessa função f quando x vale 4. Notem que nós não temos quem é a função f e também não está definida quem é a função g. Porém, foi nos fornecido outras informações para que pudéssemos, então, encontrar a derivada da função f em relação a 4, então, quando x vale 4. Notem que f de x é igual a raiz quadrada de x vezes uma determinada função g de x. Desta forma, eu tenho a multiplicação de duas funções, eu tenho o produto de duas funções. Então, nós vamos aplicar a regra do produto. Aplicando a regra do produto, nós vamos ter a seguinte equação. A derivada de raiz quadrada de x, então, eu coloquei aqui raiz quadrada de x', que nós vamos derivar, vezes g de x, mais a raiz quadrada de x vezes a derivada de g. Só para nós relembrarmos e fazendo um cálculo auxiliar aqui, a derivada da raiz quadrada de x, nós podemos estar escrevendo como sendo x elevado a meio, a derivada, então, x elevado a meio, que nós já vimos anteriormente, vai ser dada por 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Substituindo na derivada, nós vamos ficar com a derivada de raiz quadrada de x é 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x, vezes g de x, mais raiz quadrada de x, vezes a derivada da função g de x. Relembrando que g, quando x vale 4, é igual a 2, e a derivada de g quando x vale 4 é 3. Agora, nós vamos substituir todos os valores de x por 4, que é o que nós queremos encontrar. Então, a derivada dessa função f quando x vale 4 vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 4, trocando x por 4, vezes g quando x vale 4, mais raiz quadrada de 4, vezes a derivada de g quando x vale 4. Então, aqui fazendo as multiplicações, trocando, né, a g de 4 vai ser 2, a derivada de g de 4 vai ser 3. Fazendo as multiplicações, nós vamos chegar, então, que a derivada dessa função quando x vale 4 é 13,5, ou ainda podemos escrever 6,5. Então, sem termos a função, nós conseguimos encontrar a derivada desta função para quando x vale 4. Uma outra regra, também muito importante, é a derivada do quociente. Sejam f e g funções e h a função definida por h de x é igual a f de x sobre g de x, aonde g de x deve ser diferente de zero pelo fato dela estar no denominador. Se a derivada de f e a derivada de g existem, então a derivada de h também deve existir. Aqui eu também chamo a atenção para tomar muito cuidado com esta regra, pois
A derivada do quociente exige também uma regra, que é a derivada da função f vezes a função g menos a função f vezes a derivada de g dividido por g ao quadrado. Notem que não podemos trocar a ordem desses termos, pois a subtração não é comutativa. Então, muito cuidado, pois deve ser escrito exatamente como está a regra descrita aqui. Ainda, a regra do quociente é conhecida trocando-se f de x por u e g de x por v. Assim, para facilitar, para a gente lembrar da regrinha, nós podemos escrever. Então, f é u, g é v, então u sobre v vai ser dado por u' vezes v menos u vezes v' dividido por v ao quadrado. Temos um exemplo. O modelo f de t é igual a t quadrado menos t mais 1 dividido por t quadrado mais 1. É usado para descrever o teor do oxigênio em um lago, onde t é o tempo em semanas. Após o início do despejo de dejetos orgânicos no lago, determine a taxa de variação de f em relação a t para 3 semanas. Então, nós precisamos encontrar a taxa de variação dessa função aqui que descreve o teor do oxigênio em relação a 3 semanas. Então, nós temos essa função e notem que ela é uma função racional, ou seja, eu tenho uma função no numerador e uma outra função no denominador. Assim, para encontrarmos essa taxa de variação, que se refere à derivada, nós vamos utilizar, então, a regra do quociente. Vamos chamar o numerador de u, o denominador de v, e aí nós podemos escrever u é igual a t quadrado menos t mais 1, e a sua derivada, 2t menos 1. V é dado por t quadrado mais 1, e a sua derivada, 2t. Substituindo na regra do quociente, nós vamos ter, então, aqui, a derivada de u vezes v menos u vezes a derivada de v dividido por v ao quadrado. Fazendo as multiplicações e as subtrações dos termos, nós chegamos numa derivada genérica dada por f' de t é igual a t quadrado menos 1 sobre t quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Em 3 semanas, então, substituindo o valor de t por 3, nós chegamos, então, que a derivada dessa função em relação a 3 semanas, ou seja, a taxa de variação daquele teor de oxigênio em relação, voltando aqui, teor de oxigênio do lago, né, em relação ao despejo de dejetos orgânicos, vai ser dado por 8 centésimos, ou igual a 0,08. Então, aqui só para nós lembrarmos de algumas propriedades. Não use a regra do quociente toda vez que você vir um quociente. Algumas vezes é mais fácil reescrever um quociente primeiro, colocando em uma forma que seja mais simples de derivar. Por exemplo, eu tenho esta função aqui, dada por 3x ao quadrado mais 2 vezes raiz quadrada de x sobre x. No primeiro momento, poderíamos já utilizar a regra do quociente, sem nenhum problema. Mas algumas vezes, se nós trabalharmos com a função, nós podemos não utilizar a regra do quociente. Então, aqui, esse x ele é comum tanto para o 3x quadrado quanto para o 2 raiz quadrada de x. Então, separando o denominador, nós podemos fazer algumas simplificações. Então, daqui eu consigo simplificar um x, sobrando apenas 3x. Mas, aqui não dá para simplificar, porém, eu posso reescrever esse x colocando ele no numerador com expoente menos 1. Ainda nós vamos ter, então, aquela raiz quadrada de x, eu posso escrever ela em forma de potência. Então, eu tenho x elevado a meio. Logo, eu vou ficar com 3x mais 2 vezes x elevado a meio vezes x elevado a menos 1. Bases iguais, soma-se os expoentes, então eu vou ficar com x elevado a menos meio. Depois disso, eu consigo derivar a função. Então, a derivada de 3x, 3. A derivada de 2 vezes x elevado a menos meio, nós vamos encontrar, então, olhando aqui já para o final,
finalizando, nós chegamos em 3 menos 1 sobre a raiz quadrada de x elevado ao cubo. Então, essa é a derivada sem precisar utilizar a regra do quociente. Derivada da função composta. Consideremos duas funções deriváveis, f e g, onde y é igual a g de u e u é igual a f de x. Para todo x tal que f de x está no domínio de g. Podemos escrever y igual a g de u é igual a g de f de x, isto é, podemos considerar a função composta, g composta f. Para essa propriedade, a derivada de uma função composta, ela recebe um nome especial, chamamos ela de regra da cadeia. Então, quando vamos derivar, nós vamos utilizar a regra da cadeia para derivar a derivada de uma função composta. Então, nós temos, se y é igual a g de u é igual a f de x e as derivadas dy, du e du dx existem, então a função composta y, g de f de x tem derivada dada por. Nós podemos utilizar essas duas notações, podemos escrever dy sobre dx é igual a dy sobre du vezes du sobre dx. Ou, ainda podemos escrever y' de x é igual a g' de u vezes a derivada de f de x. Então, aqui nós temos um exemplo. Encontre a derivada da função f de x igual a 3x² mais 1 elevado ao cubo. Aqui nós vamos utilizar um artifício, vamos utilizar uma propriedade da substituição. Vamos chamar 3x² mais 1 igual a 1, assim a gente consegue derivar esta função, pois é uma função composta. Então, nós podemos escrever f de x igual a u elevado ao cubo ou y igual a u elevado ao cubo. Aqui nós vamos ficar, então, com f de x igual a u, já que nós chamamos 3x² mais 1, de u elevado ao cubo, ou ainda eu posso trocar esse f de x por y para facilitar a forma com que eu vou derivar. Y igual a u elevado ao cubo. Aonde, só para relembrar, que u vale 3x² mais 1. Então, a regra que eu vou utilizar é a regra da função composta. Desta forma, essa regra da cadeia, nós podemos escrever ela da seguinte forma. dy sobre dx, ou seja, eu estou derivando esta função y em relação à variável x. Então, é como se nós reescrevêssemos f de x igual a y. Eu estou derivando y em relação a x. De que forma? Então, nós temos lá a derivada de y em relação a u, que é esta função aqui que nós vamos derivar primeiro, vezes a derivada de u em relação a x. Então, eu vou derivar u em relação a x. Então, nós vamos ficar com... Vamos fazer primeiro a derivada de y em relação a u, que está aqui. Derivando u elevado ao cubo, nós vamos ficar com 3 vezes u ao quadrado. Depois, derivando u em relação a x, a derivada de u em relação a x, vamos derivar x. 3x ao quadrado, a sua derivada vai ser 6x. A derivada de 1 é uma constante, 0. Então, nós ficamos com a derivada de y em relação a x vai ser dada por 3 vezes u ao quadrado vezes 6x. Podemos fazer a multiplicação aqui dos numeradores, 3 vezes 6, 18x vezes u ao quadrado. Vejam que nós temos duas variáveis aqui, e isso não pode acontecer. Assim, eu preciso substituir o valor de u. Então, lembrando que nós substituímos u por quem? 3x² mais 1. Mais 1. Logo, nós vamos ficar com a derivada. A derivada de y em relação a x é igual a 18x vezes 3x² mais 1 elevado ao quadrado. Então, esta derivada aqui, nós utilizamos a regra da cadeia para derivar uma função composta. Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos!